Sejam muito bem-vindos a mais um podcast criminal. Meu nome é Thaisa Monari e hoje estou aqui com a doutora Josiane Monteiro, advogada criminalista. Quantos anos, Josi? Eu entrei em 2000, comecei em 2015. 9 anos. 9 anos. E eu trouxe a doutora Josiane aqui, que é uma mulher advogada criminalista, atuante aqui em Maringá e na região. E ela tem muitos casos emblemáticos, casos fortes da qual ela atua. Então, é uma advogada forte. Josi, quero começar te parabenizando, porque a gente sabe que a advocacia criminal não é fácil. E o tema de hoje, pessoal, vai ser a atuação da mulher advogada em plenário do Tribunal do Júri e em casos onde nós defendemos acusados cujas vítimas são mulheres. Queremos trazer aqui quais são os preconceitos que nós vivemos, quais são a visão das pessoas, que não é só da pessoa leiga, né, Josi? A visão de muitas vezes colegas, muitas vezes profissionais do direito e, assim, como que eu posso falar? Nós acabamos enfrentando um estigma negativo, né, contra isso. Mas eu quero começar perguntando para você, Josi, como que você começou na advocacia criminal? Por que você veio para o criminal? Eu iniciei, Thaisa, em 2006 a faculdade de Direito. Já tinha feito administração de empresas e eu iniciei o direito em 2006, mas daí vieram os filhos, tive que trancar a faculdade por um tempo. E o meu pai, ele foi assassinado. Meu pai foi vítima de um homicídio praticado pelo melhor amigo. Ele foi apartar uma briga, né? E o amigo dele acabou tirando a vida dele. Então, mesmo quando eu fazia administração de empresas, eu sempre tive muita vontade de fazer o direito, né? Porque na época eu achava que eu ainda poderia fazer justiça com relação à morte do meu pai. E depois, durante a faculdade, eu aprendi e entendi que eu já não poderia mais fazer, né? Mas foi aí que iniciou a vontade mesmo de partir para a advocacia criminal por essa questão familiar. Nossa, Josi, não sabia disso, né? Tô sabendo agora aqui no podcast. E interessante que, geralmente, quem é vítima de uma situação assim, que você também foi vítima, né? Perdeu o pai numa situação dessa. Geralmente a pessoa é o contrário. Ela não quer fazer o criminal, porque ela cria um preconceito de defender acusados de crimes parecidos. E hoje você é um destaque aí hoje no Tribunal do Júri, inclusive. E muito legal a sua história. E Josi, como que foi ingressar no Tribunal do Júri, você tendo essa história já, esse passado, né, de vivenciar uma situação onde seu pai foi vítima e possivelmente quem matou seu pai foi a um Tribunal do Júri? Eu sempre tive, Thaís, um anseio muito grande por justiça. E isso me ajudou muito no plenário do Tribunal do Júri. Uma semana depois do meu juramento, eu já tinha o meu primeiro júri marcado. Uma semana? Uma semana. Mentira. Então eu antecipei o meu juramento, porque uma semana depois eu já tinha meu primeiro júri. Eu já fazia, já acompanhava júris que o William fazia, né? Sempre estava em plenário. O William é seu sócio, né? Isso. E aquele anseio, aquela vontade de estar ali sustentando, né? Aquilo ali era enraizado em mim. Então, assim que eu tive a primeira oportunidade, uma semana depois eu já estava em plenário, né? Então, assim, comecei muito cedo no plenário, não parei, já fiz mais de 110 júris. Nossa, até 110. hoje. Então, assim, pelo pouco tempo de advocacia, né, eu vejo aí grandes colegas advogados criminalistas que não se aproximam dessa quantia de júri, né? Sim. E eu já fiz 110 júris. Não foi fácil, né? A gente sabe que o plenário do Tribunal do Júri não é fácil, principalmente para mulheres, mas é o local que eu mais amo estar e eu acho o máximo. Nossa, não, só o jeito que você fala já arrepia, porque você ama isso, dá pra ver em você. Quando você fala que não é fácil, por que você reputa não ser fácil? Ainda mais ser mulher no Tribunal do Júri. Eu iniciei cedo no plenário, né? Tinha aí muito pouco tempo de formada, eu já acompanhava, como eu falei, já tinha acompanhado vários júris, estava sempre em plenário acompanhando o júri de outros colegas também,
Mas eu notava que em plenário havia certa discriminação com relação à idade e o gênero, né? Então, quando você via uma mulher muito jovem atuando em plenário, você já via que os colegas, né, mesmo colegas ali de profissão, que havia um certo preconceito com relação à idade, comentários nos bastidores, né? Então, a gente acompanhava isso, inclusive, de colegas que estavam atuando, como eu estava sempre em plenário, eu ouvia comentários, a colega foi lá e o réu quase foi declarado indefeso. E eu E coisas que acompanhava não isso, e acontecia, não né? acontecia. E eu via onde eu acompanhava colegas que estavam ali fazendo júris e que eles não eram tão bons quanto as colegas que tinham ido, mas eles falavam mais das colegas que estavam atuando, né? E para mim também não foi fácil. Foi difícil a questão, até para saber aprender a dividir a questão pessoal com a questão profissional, né? Porque a gente está falando aí de crimes de sangue, né? Aqueles Sim, crimes contra a vida. crimes contra a vida e aqueles que chamam mais atenção do público. Então a gente atua muito em escritório em vários processos, mas acaba tendo um destaque maior por conta da atuação do plenário do júri, né? Porque é aquele que a mídia está sempre em cima, aonde a população quer saber do que aconteceu, né? Até porque quem julga é a população. Então, inclusive, eu sempre falo no plenário, Thaisa, que seria muito melhor que essa população, que as pessoas que são julgadores de internet, né? Os julgadores que levam muito em consideração o que a mídia fala, que eles fossem mais até o plenário do Tribunal do Júri, para que eles Assistissem mais assistissem mais. situações. Porque eu acredito que se essas pessoas fossem para o plenário, elas realmente teriam uma visão bem diferente do que acontece lá. Josi, agora até uma curiosidade minha, que eu sempre pergunto para os colegas advogados. Você acha que o Tribunal do Júri deveria ser julgado por um juiz togado ou você concorda com o julgamento pelas pessoas, pelo popular? Eu concordo com o julgamento popular. Eu acho que aquela bagagem, não só a bagagem cultural, mas a bagagem de vida que aquelas pessoas trazem, ela contribui muito, né, muito para o julgamento no plenário do Tribunal do Júri. Então, assim, eu sempre questionava um pouco, né, que antes a gente tinha no plenário, né, você sabe que você também atua, nós tínhamos muitos estudantes de direito, né, no Sim, plenário. E eu muitos. sempre brincava, você falava assim, o estudante de direito, o sonho dele é ser juiz, ser promotor de justiça, né, poucos querem realmente advogar. E isso acabava influenciando em algumas decisões, e a gente ficava um pouco assim, mas no fundo, né, depois de todos esses júris, eu tenho a plena convicção que a melhor coisa é que as pessoas da sociedade realmente julguem os seus pares. Os seus pares. Muito legal isso, porque existe aquela discussão, né? Mas e será se fosse um juiz togado, mediante a dúvida, não absolveria? E não, é igual você falou, o plenário pode tudo, né, Josi? Qualquer tese. Então você pode pedir, por exemplo, absolvição por clemência. Então você está numa situação, de repente, onde houve um homicídio e você quer pedir uma clemência, dependendo da tese, dependendo da situação fática. Às vezes, a bagagem que aquela pessoa leva de vida, por exemplo, você que teve uma situação no seu passado ali traumática, talvez isso influenciaria a sua forma de julgar. Né? Seja para positivo, seja para negativo também, né? Então o plenário ele traz essas surpresas, mas eu também concordo. Eu acho que o julgamento público, né? E ele vale, ele tem um peso muito muito bom no júri. E eu acho que isso que torna o júri mágico, né? Torna o júri diferenciado. E esse amor que eu vejo que você tem pelo júri é muito legal, porque eu falo assim, até fiz né, um podcast uma vez com o Marco Aurélio, né, que é um grande tribuno aí também, e nós conversamos e falamos, o júri não é para todo mundo, tem que ter o feeling. Tem gente que quer fazer o júri, mas chega ali no plenário e não vai, né? Sim. Você é uma pessoa que chega ali, aquilo te enche. Então você sai ali já falando e fazendo sua defesa. Então acho que é muito importante esse feeling da pessoa para o tribunal do júri. E esse amor pelo plenário, né? E também, Thaisa, só uma questão. Eu já deixei de fazer muita coisa por conta do plenário, né? Então eu perdi os 3 últimos aniversários da minha filha. Olha só. Né, que hoje está com 13 anos. Nos 3 últimos aniversários dela eu estava em plenário.
Então, Sério? a gente acaba abrindo mão de muitas coisas por conta, porque a gente não consegue ali marcar. Pautou o júri, ou você faz ou você recebe uma multa, né? Pô, multa baixa, né, que os juízes aplicam. Então, assim, eu já abri mão de muita coisa, eu gosto muito disso, né? Eu Sim. estudei para isso e é lá que eu me encontro. E eu acho que o advogado tem que entender isso também, que o júri, ele não é só chegar e fazer o júri. O júri, ele tem toda uma preparação antes dele e ele existe toda uma situação pós-júri também. Sim. Porque o pós-júri, parece que a gente tá... O júri acabou, tá aquele alívio, né, independente, fiz o júri, acabou o júri, mas no dia seguinte, se o resultado não foi tão aquilo que você esperava, É gente, difícil. é uma semana para se recuperar, É. no mínimo, assim, é uma semana para você voltar a ficar bem. Tanto que um dia após o júri eu não trabalho, Ah, não, é impossível. É porque é impossível. muito difícil, né? Seja com resultado positivo ou negativo, dizem, né, as línguas que no júri não existe ganhadores ou perdedores. Sim. De forma pessoal, é lógico que existe, porque ali Sim. tá, né, a gente tem a liberdade do nosso cliente ou a vida do nosso cliente quando a gente está fazendo assistência de acusação, então, e o nosso ego também, né? Que ninguém gosta de um ego ferido. Exatamente. E mesmo, Josi, assim, que tem casos que nós entramos no plenário que tá difícil. A gente sabe que ali meu Deus, vai dar condenação, mas no fundo a gente entra com um pezinho de esperança. Sempre. A gente sempre entra com um pezinho de esperança. O que Principalmente- será que pode dar? O que será que vai dar? Eu tenho vários casos assim, onde a mídia já vem, os clientes acabam vindo condenados por conta da mídia. Uhum. E a gente sempre dá o máximo nesses júris, porque a gente sempre tem a esperança de que a justiça vai prevalecer e que, né, a gente vai conseguir ali. E quando não consegue, a gente realmente fica muito chateado. Sem contar a carga emocional no dia seguinte, a carga emocional durante o júri, então aquilo parece que a sua energia suga, né? Suga. E no dia seguinte, para recuperar toda aquela carga de energia, aquilo ali pesa. A gente tá no outro dia, igual você falou, é bom, não tem como trabalhar no outro dia. No outro dia. É muito difícil. E Josi, você é advogada de plenário, já falamos isso aqui, você defende, já defendeu e defende casos emblemáticos. Fala pra gente hoje um caso emblemático de Maringá. De Maringá tem o do Ronisfol Firmino, né, que ficou conhecido como Maníaco da Torre. Tem o caso do menino Arthur, tem o da Jaciara, que foi aqui perto, tem o da policial Daniela Marinello, são vários. São casos, pessoal, bem emblemáticos. Hoje até você teria tido um júri essa semana, né? Foi Sim. redesignado, do Ronis, conhecido como o Maníaco da Torre. É um caso que repercutiu muito no Brasil todo, né, Josi? Sim. Josi, essa situação para o pessoal, a maioria já deve saber, né, do que se trata, mas o Ronis, ele é acusado no quê? Nos processos dele? Claro que se é júri, é homicídio. A gente sabe que são contra mulheres, mas qual é a acusação do Ministério Público nos processos do Ronis? Ele é acusado de matar mulheres, segundo o Ministério Público, garotas de programa, e com base numa assinatura criminal, que seria estrangulamento, que ele mataria as mulheres dessa forma, ocultaria o cadáver em regiões rural aqui de Maringá. E segundo também a mídia, que ele estaria matando essas mulheres por conta de um trauma que ele teve, um trauma familiar, que a mãe dele seria prostituta e a mãe dele foi assassinada na frente dele quando ele tinha 7 anos. Então, com base nisso, o Ronis responde a 6 homicídios, né, contra mulheres e é considerado um dos maiores serial killers do sul do país. Certo. Muitos acham que há estupro nessa situação. Ele teve alguma acusação de estupro? Nunca, Thaisa. E a mídia também fala isso, né? A mídia fala muito, Sim. que ele é estuprador, que existia um modus operandi. Só para você ver, os casos do Ronis, eles são tão assim fora do normal, que enquanto a mídia
e o próprio judiciário alegam uma assinatura, né, que seriam matar essas mulheres ali por asfixia e tudo mais, existiam pessoas que foram mortas com arma branca, e aonde o perito era chamado para ratificar o laudo dele, ele ratificava 2, 3 vezes o laudo, e ele ainda era chamado para ser ouvido na audiência de instrução, e ele falando, essa vítima morreu por arma branca. O perito falando. O perito falando, que fez o laudo de necropsia. E daí o perito falava, morreu por arma branca, o Ministério Público, asfixia. Inclusive, esse último júri agora, que aconteceria dia 7, a vítima ela morreu por arma branca. Ela morreu por hemorragia. O Ministério Público, na denúncia dele, afirmava que era asfixia. E o laudo traz arma branca. Arma branca. Então, em várias situações onde tinham outras pessoas sendo investigadas, indiciadas, Thaisa. Tinham pessoas indiciadas no processo. De repente, apareceu o Rones, que, segundo ele, passou por diversas situações no momento em que foi preso. Colocaram sacolas na cabeça, isso é o que o Rones traz. Que colocaram sacolas na cabeça dele, ele descreve, Thaís, a sala onde aconteceram as torturas que ele alega. E realmente, e segundo, né, o que foi trazido pela autoridade policial e pelo Ministério Público, ele teria confessado 6 homicídios de mulheres prostitutas. O mais engraçado, né, a gente ri assim, mas na prática é difícil para a gente, né, como advogado e em plenário, eles questionam para a mãe da vítima, sua filha, qual era a profissão da sua filha? Daí a mãe fala, minha filha era manicure, o promotor era prostituta. Era prostituta eventual, essa é a melhor. Gente, dura uma E daí mãe de uma eu fico vítima com dó, passando. porque nós estamos ali fazendo a defesa, a gente sabe que aquela mãe está tentando trazer uma resposta pelo desaparecimento da filha. Então nós temos processo, Thaisa, onde não foi feito DNA para identificação da vítima. Nós temos processo onde diz que ele confessou homicídio de ossada. E afirmam que aquela ossada morreu por asfixia. E nós temos processos, como eu te falei, que é o último, né, que seria esse agora do dia 7, que o médico diz que morreu por arma branca. E o Ministério Público, na denúncia, asfixia. Então são coisas assim, e por isso, Thaisa, o mais interessante é que se a sociedade ela comparecesse, no princípio, os júris do Rones, eles tinham que distribuir senha. Tinha cadeiras à frente só para as autoridades. Então tinham deputados, delegados. As autoridades elas se assentavam na primeira fila do plenário. Depois, com o tempo, foi ficando mais escasso, né, as pessoas, mas ainda tem um grande número de pessoas no plenário quando se trata dos júris do Rones. E eu falo que se a população estivesse lá presente, eles viriam o processo de uma forma muito diferente, tanto que em todos os júris do Rones sempre tiveram votos para absolvição. Nós tivemos 2 júris que ficou 4-3 e um absolveu e foi anulado. Lembro. Daí anulou o júri e agora provavelmente anule de novo, porque absolveu em ocultação e condenou no homicídio. Então também não bate, porque daí teria uma segunda pessoa. Mas os júris deles são bem complexos mesmo. Não, e eu falo assim, né, no início até perguntei para você sua opinião sobre o juiz togado e eu ser julgado pela população. A única coisa que eu acho muito errado no júri é essa coisa de submeter os jurados àqueles 10, 15 minutos de leitura para julgar uma pessoa. Eu acho que quem era escolhido tinha que ser no mínimo uns 2, 3 dias, uma semana, não sei. Aí o judiciário tem que criar. Um exemplo dos Estados Unidos, né? Poder onde estudar. Eles estudam o júri. Ali eles têm poucas horas, né? Porque sabe, minutos para ler ali e horas ali entre os debates para decidir. E aí entra um processo desse. E eu pergunto para você, Josi, veja quantas coisas como advogada você apontou aqui de forma técnica. Laudos,
problemas em laudos, acusações infundadas como a da ossada, sem, né, ter um laudo. Como que você vai falar que aquela ossada foi um falecimento por asfixia? Então, E a mãe dele era enfermeira, Thaís. E eles dizem que a mãe dele... Olha pra você ver, e a mãe dele morreu, ele tinha 3 anos. Nos processos, a mãe dele morreu quando ele tinha 7, e a mãe dele era prostituta. A mãe dele era enfermeira, trabalhava no hospital e morreu quando ele tinha 3 anos. Então, pra você ver as coisas que acontecem. Por isso para que justificar a questão da mídia. É. E aí eu pergunto para você, Josi, por você ser mulher, né? Por você ser mulher, defendendo uma situação dessa que repercutiu o Brasil todo, repercute até hoje aqui na cidade, você sofre preconceito por isso? Sofri e sofro, né? Então, eu fui constituída pelo Rones em 2018. 17 ou 18, não me recordo ao certo agora. E daí, Thaisa, na época, ele tinha advogados constituídos, homens que ele já havia constituído, já havia pago e tudo mais. E alguém indicou e o Rones acabou me contratando e, por consequência, contratou o William para que a gente atuasse em todos os processos dele. No primeiro júri do Rones, quando foi anunciado que eu seria advogada dele, as pessoas faziam textos. Naquela época, eu falo que a internet era mais terra de ninguém, né? Sim, então, sim. Continua sendo ainda, né? Então, lá atrás, as pessoas escreviam o que quisesse. O que quisesse. Então, tinham pessoas que escreviam que tinham que, né, me enfiar um cabo de... Eu falo assim, esse eu nunca esqueci, porque para mim era novo. Enfiar um cabo de vassoura. E eu pensava, meu Deus, o que será que é essa vassoura? Era vassoura. Era. Então, assim, isso os menores, né? Então, tinham ameaças, falando que a minha filha tinha que ser estuprada, que eu merecia ser estuprada, que eu merecia ser vítima de um assassino, para que eu entendesse a realidade que aqueles familiares estariam passando. E o engraçado, Thaís, é que eu trabalhava com um colega advogado, né? Eu sempre atuei no plenário com o William, fiz pouquíssimos júris sem ele. E nunca falavam nada dele. Então, o ódio das pessoas, aquilo lá, eles externavam para mim. Porque, por ver uma mulher advogada defendendo. E quando a gente fala em defesa, porque o podcast ele pode ser assistido por qualquer pessoa, pessoas que também não são do direito. As pessoas têm que entender que nós, como advogados, a gente não defende o que a pessoa fez. Não é o crime que é defendido, é os direitos da pessoa dentro de um processo criminal. Então, igual, tem um laudo, está sendo acusado por homicídio qualificado pela asfixia, mas, igual você falou, a ossada não tem como provar. Então, espera, isso é técnico. Não é nem justo que ele seja condenado daquela maneira, senão a prova não condiz com o que está sendo acusado, né? Sim. Então é isso que as pessoas têm que entender. Fora esse preconceito das pessoas, Josi, colegas ou dentro do próprio fórum, dentro do próprio judiciário, existe também preconceito? Existe. Ou existe até de aproveitarem o preconceito das pessoas para te prejudicar? Então, assim, eu já tive situações onde, falando primeiro de colegas, né? A gente já sabe que a nossa classe é muito desunida, né? A gente tem consciência disso. Mas já tiveram situações onde as pessoas falavam assim, olha, não contrata determinada advogada, porque eu também faço muita assistência, né? O que é assistência para o pessoal? Faço assistência à acusação no plenário do Tribunal do Júri. Você ajuda a defender a vítima também? Isso, ajuda a fazer a acusação da vítima, né? Como se estivesse do lado da vítima ali, a voz da vítima, né? E daí, de colegas advogados falaram assim, olha, não contrata ela porque ela é advogada do maníaco da torre. E não vai pegar bem ela advogar em determinado processo, porque ela advogou para o cara. E dos familiares chegarem até mim e falarem assim, olha, doutora, aconteceu o seguinte, determinado advogado, porque os clientes contam, você sabe, né?
não adianta que a gente fica sabendo. Sim. Então, os clientes, o cliente chegar até mim e falar assim, ai, doutora, você acredita que tal advogado falou assim, assim, assado? O outro advogado não ia cobrar nada e falou assim, assim, assado, que ficaria ruim. Será que ficaria ruim mesmo? Eu falei, eu tenho o maior orgulho de fazer a defesa do Rones, Thaisa. É um orgulho para mim, porque é um processo extremamente complexo. Extremamente difícil. É um processo extremamente difícil e eu tenho muito orgulho, assim como eu tenho orgulho de todos os outros processos. Porque para que as pessoas entendam, nós como advogados, eu tenho vários processos no escritório também, não foi midiático, mas são acusações iguais, parecidas. E é gostoso quando você pega um processo complexo e você começa a ver determinados erros e apontar, e você falar assim, nossa, olha, isso aqui não está certo. Porque o advogado, conforme está na lei, nós somos imprescindíveis para a justiça. Sim. Então a gente está ali para achar os erros do processo, para fazer a defesa. E as pessoas não entendem que a gente não tem que misturar com o pessoal. Não é com a vida da pessoa, não é com o que ele fez, mas com a defesa dele. Então, quando a gente tem um processo difícil, isso orgulha a gente para a gente poder falar, eu tenho competência para atuar nesse processo. E eu gosto, quanto mais complicado, eu ainda brinco, né, com os clientes. Eu falo assim, olha, quanto mais sangue, mais eu gosto. Mas não é que a gente gosta do que é difícil mesmo, né? Então a gente está ali buscando, e quanto mais complicado, mais interessante é o processo. E não é só os colegas, né, Thaisa, que existem a questão do preconceito, sociedade, colegas e tudo mais. Existe também algumas situações onde o Ministério Público se utiliza de algumas informações para pedir a condenação de outro cliente, como em se outro fosse... processo. Então eu tive uma situação onde o promotor de justiça, e eu sempre falava que ele estava tentando tirar água de pedra, porque ele não conseguia trazer para o plenário aquilo que ele queria, porque qual é a função do promotor de justiça? Provar que realmente aquele fato que ele está imputando ao acusado realmente aconteceu. Sim. E você sabe que muitas das vezes o promotor de justiça mais ataca a defesa ou tenta adivinhar o que a defesa vai trazer do que fazer a acusação. Então, ele não utiliza aquela moldura processual diferente da defesa. Então, o promotor, nós temos grandes promotores. E é questão de estratégia de cada um. E eu tive situações onde o promotor de Maringá, ele abria os braços e gritava, ela é advogada do maníaco do parque. Eu parava, olhava e falava, meu Deus. E nem era o júri dele. Nem era o júri dele. Nem era o júri dele, nem é maníaco do parque. E nem é maníaco do parque. Eu não conheço. Mas ele falava, por quê? Porque ele queria tentar mostrar para os jurados que eu advogava para pessoas que tinham condenação, ou que pessoas que eram muito ruins, segundo o entendimento dele. Né? Então, assim, para você ver... Na verdade, ele tentou passar uma má imagem sua. Então... Pra querer dizer, ó, ela vai estar aqui pedindo absolvição, porque isso, ela só advoga pra gente. Só que com relação ao outro advogado não aconteceu. Para que vocês entendam, a Josi faz os júris com o sócio dela, que é o William. E tudo isso que ela está contando é só ela que vive. O William só assiste, coitado. Eu acho que ele fica esperando, ninguém vai me atacar. Então, veja, gente, antes de qualquer pessoa ir atacar um advogado na internet, entender, ainda mais mulher, nós mulheres, né, Josi? Isso te traz abalos psicológicos, claro? Antes trazia, Thaís. Eu falo assim que nos últimos anos agora, eu não sei se conforme você vai começando a se destacar um pouco mais na profissão, as pessoas começam a ter um pouco mais de receio das ofensas. Por isso que eu fico sempre me questionando, a colega advogada iniciante, o que ela não deve passar, né? E que sirva também para as colegas que são iniciantes, que se a gente superou tudo isso, qualquer um pode superar. Com certeza. Né? Então, assim, eu vejo hoje que as pessoas possuem muito receio. Então, ameaças, xingamentos, o que acontecia antes, inclusive de pessoas que entravam nas minhas redes sociais para me ofender, né? Que hoje acontece esporadicamente. Mas antes acontecia com muita frequência. E não era só a população, ou essa questão do colega, a mídia também, né? Então a mídia criava... Isso que eu ia te perguntar. E a mídia já te atacou? Bastante.
Conta pra gente qual o caso mais te marcou. Hoje, assim, eu falo que a mídia, como ela acaba precisando muito do advogado do plenário do tribunal do júri, porque como ela precisa de uma entrevista, uma coisa ou outra, então eles têm um pouco de receio, né, de atacar muito pessoalmente o advogado, porque senão o advogado não dá mais entrevista, né? Sim, claro. Mas eu já passei por várias situações. Eu tive uma situação de um caso de um triplo homicídio que aconteceu na cidade de Umuarama, que o pessoal, inclusive, do Domingo Espetacular veio para cá para entrevistar. Foi passado a Carolina Ferraz, né, que fazia ali tudo, a dinâmica dos fatos. Foi bem interessante fazer esse caso. E uma determinada emissora de TV, esse apresentador lá da cidade de Umuarama, como uma das possíveis vítimas era uma advogada e era mulher desse cliente. Segundo a Lío, ele foi condenado depois, ele teria matado o sogro, a sogra e a esposa advogada. E esse apresentador me xingou, disse que eu era escória da sociedade, que eu era uma vergonha para a OAB, e ele perdeu grande parte do programa dele para falar sobre mim. Então ele não falava sobre o assunto em si, ele falava que era uma vergonha tremenda para a OAB permitir que uma mulher fizesse a defesa de um cara que estava sendo acusado de matar uma advogada e que por isso eu fazia parte da escória da sociedade. E detalhe, era um triplo homicídio, haviam 2 vítimas, pelo que você falou, mulher e um homem. Sim. Então quer dizer que se fosse um advogado fazendo a defesa, tava tudo ok. Não, e o ele William, não seria escória. E o William estava comigo, ele não era escória. Eu até esqueço do William, coitado. O William estava comigo e ele não era escória. Entendeu? Então só eu era a escória da sociedade. E daí eu entrei em contato com essa emissora de TV, né, e pedi que ele fizesse o juízo de retratação para que ele não tivesse maiores problemas. E esse apresentador de Umuarama, de um programa muito conhecido, acredito que um dos de maior audiência da cidade de Umuarama, ele teve que se retratar. Óbvio, era o mínimo. Teve que se retratar e explicar qual era a função da advogada num processo como aquele, como era fundamental ter um advogado constituído no processo ou nomeado. Faz parte do tripé da justiça. Na lei, se refere ao advogado como advogado, mas não por ser uma figura masculina. Sim. O advogado nós somos o advogado. Então eu sou um advogado, você é um advogado. Claro, somos advogadas pelo gênero feminino. Mas a lei ela não se refere a advogado, advogada. É o advogado. Então o advogado ele é primordial para a justiça, não tem que se falar. O processo não acaba se não tiver um advogado. Não ocorre uma audiência se não tiver um advogado. Isso mesmo. E eu vejo a diferença, Thaisa, eu sempre penso assim, né, que as pessoas acham que nunca vão precisar, né, do advogado. Eu ainda brinco, né, que antes eu anotava na lista negra o nome dos que me xingavam lá no começo, eu anotava? Anotava, fazia print de cada xingamento e anotava. Porque eu pensava, um dia essa pessoa vai me procurar, e o dia que ela vier me procurar... Eu tenho aqui no caderninho do juízo final. E daí eu sempre pensava assim, será que essas pessoas acham que nunca vão precisar de um advogado, né? E essas pessoas não se dão conta da importância do advogado. Até porque, como você falou também aqui já hoje, você não faz só acusação. Você também trabalha como assistente da acusação. Várias situações. Para quem não sabe o que é um assistente da acusação, nós podemos atuar ao lado do Ministério Público fazendo a acusação. E você atuou num caso muito importante que foi muito também de repercussão, que foi da Tabata. Sim, eu fiz a assistente de acusação da Tabata, que é aquela menina também da cidade de Umuarama, que ela foi morta, ela foi estuprada, asfixiada e foi enterrada de ponta cabeça com os pés e mãos amarradas quando ela tinha 6 anos de idade. Ela foi sequestrada na porta da escola e esse Eduardo Leonildo a levou. E foi um caso assim muito sério porque a delegacia foi incendiada. Foi, repercutiu, você quer pesquisar, todos os ônibus que tinham na frente, os carros dos veículos de comunicação, todos incendiados. E a delegacia foi invadida.
Então você via nos vídeos o delegado escondido embaixo de uma mesinha. Meu Deus do céu! Escondido embaixo de uma mesa, porque foi apedrejado. A população revoltou. A população ficou revoltada com a situação. E daí, nesses casos, né, que a gente atua como assistente de acusação, as pessoas nos amam. E quando você faz a defesa de alguém, a defesa dos direitos de alguém, assim como você faz a defesa, você faz assistência de acusação, está ali pela voz da vítima, a gente, muitas das vezes, a gente é a voz do réu, né? Inclusive a única voz que ele tem lá, né? E daí você vê a disparidade entre a situação. Então, num dia você é uma pessoa boa, no outro dia você é um monstro. Depende de quem, do lado que você que lado que você está. Então, ainda tinha gente que brincava assim e falava assim: ah, doutor, hoje a senhora está do lado do bonzinho ou do ruinzinho? Ah, não! Né? Você está do bonzinho ou do ruinzinho? Por quê? Porque eles faziam essa diferenciação. Se estava do lado do réu, se estava fazendo a assistência de acusação. E o que as pessoas têm que ter em mente, né, Josi? Nós somos contratados. Isso. Agora eu lhe pergunto, se hoje o Maníaco da Torre, né, o seu cliente, no caso, conhecido como Maníaco da Torre, né, vamos falar assim, ele vai a um hospital porque ele está doente, o médico vai deixar de atendê-lo porque ele é tajado como Maníaco da Torre? Não, ele não tem que ser imparcial e vai ter que fazer a cirurgia, ele vai ter que cuidar da mesma forma. Quem for. O advogado é igual. A partir e do o momento... médico não é criminalizado, né? E não é criminalizado. Pois é. O advogado é. Então, o que tem que entender? A partir do momento que o cliente chega, senta aqui na nossa mesa e nos contrata, nós somos o advogado contratado. Nós passamos o valor dos honorários. Nós nem podemos recusar. Nós podemos fazer juízo de valor dos casos. Sim. Então, seja um crime de estupro, seja um crime de homicídio, nós vamos passar o valor dos nossos honorários. Sendo contratados, nós vamos atuar porque no se trata processo. apenas de direitos, né? Exatamente. É lógico que tem alguns casos que a gente acaba se envolvendo um pouco mais com o processo. A gente fala que a gente tenta ao máximo não se envolver, né, com os processos. Sim. Mas existem processos que a gente acaba se envolvendo de forma pessoal. Mas a gente está ali em defesa dos direitos da pessoa, né? Exatamente. A gente não está... eu sempre falo assim, a gente não coaduna com o crime. Isso A gente está ali somente por conta dos direitos daquela pessoa. Seja ela a vítima, seja ela o acusado, a gente está ali pelos direitos, só que as pessoas não entendem dessa forma. Não entendem. E até hoje diminuiu um pouco esses ataques, Josi? Hoje diminuiu um pouco, mas ainda acontecem. Às vezes a gente vê mais em plenário, né? Então, eu já tive situações onde, como você falou, né, eu atuo junto com o William e de ficar doente, né, e de repente vir um despacho do juiz falando que o meu colega tinha saber jurídico suficiente para fazer o júri sozinho e que se eu quisesse fazer, que eu fizesse de cadeira de rodas. Complicado. Eu ameacei uma vez de ir para um júri com Covid. Pelo mesmo motivo. Então, virou um caos na cidade pequena. E eu peguei o júri faltando 3 dias. 3 dias. Doida também, né? Era um cliente meu, é que os clientes também não avisam. Não sei se você tem isso. O cliente já era um cliente meu da execução penal. E aí, faltando 3 dias, eu falei, doutora, eu tenho um júri terça-feira, queria que eu te contratar. Eu falei, era sexta, tipo, era quinta-feira. Eu falei, eu tenho 3, 4 dias para estudar o júri. E aí eu pedi redesignação pela contratação, o juiz, óbvio, não concedeu. E eu não sabia que eu já estava com Covid. E aí no domingo estava muito ruim, fiz o teste Covid. A hora que eu juntei o atestado, mesma coisa. Não, mas tem 2 advogadas, que são as minhas sócias, habilitadas, elas têm competência. Aí eu peticionei, falei que elas não faziam plenário, elas estariam me assessorando, mas quem atua no plenário sou eu, a gente sabe que tem isso. E aí ele falou que não. Aí o que eu fiz? Falei, sai de vocês duas, peguei, elas subestabeleceram com reservas, né? E aí eu anunciei, falei, eu irei ao júri com Covid. E aí virou um caos, que tinha uma advogada grávida que era jurada, que viu isso. E aí disse que virou um caos lá no Fórum Rebu, e aí me ligaram, doutor, não precisa vir, né? O juiz vai designar para a semana que vem. Para você ver que absurdo. Que absurdo. Uma situação que eu já passei também, até vou perguntar se você já passou,
dos familiares da vítima te abordarem no final do júri na porta do fórum. Thaís, eu já saí pela porta do fundo. Eu já tive que sair pela porta do fundo, porque as pessoas, né, queriam realmente... E não eram, na verdade, não eram só os familiares da vítima. Teve um júri, né, de bastante repercussão. Os familiares iam no cemitério com a imprensa, porque se tratava de um homicídio de uma criança. E essa criança tinha falecido no colo da avó e tudo mais. E o nosso cliente, ele foi absolvido no primeiro plenário. E daí anularam o júri e teve outra sessão de julgamento. E foi absolvido de novo. Quando foi absolvido, eu tive que sair pelo fundo. Fui fazer um júri na cidade de Goiôerê, que o juiz... Eu tinha me preparado, deixado as minhas coisas no hotel, porque eu sabia que o júri ia terminar muito tarde. O cliente tinha sido extraditado, foi preso pela Interpol na Europa e tudo mais, foi extraditado para o Brasil. E a hora que eu terminei o júri, o juiz me chamou e falou assim: doutora, eu preciso que a senhora vá embora da cidade. Meu Deus. Por que, excelência? Ele falou assim, olha, porque o setor de inteligência verificou uma situação e por conta da absolvição, a senhora corre risco de morte. Meu Eu Deus. fui escoltada pro hotel, coloquei as roupas que estavam, né, mulher, né, já fui maquiagem, roupa, colocando tudo dentro da mala, fechando, e eu saí fugindo da cidade. E a polícia me escoltou de Goiôerê, uma grande parte, para que eu viesse embora para Maringá, porque eu não podia dormir na cidade, porque o hotel não daria a segurança que eu precisaria para ficar lá. Ao invés deles investirem contra os familiares do réu ou contra o próprio réu que tinha sido absolvido, eles investiram contra mim. Contra você. Então, são coisas que acontecem. E aí eu te pergunto uma coisa. Um fato desse, nossa, é um fato que traumatiza e assusta, né? Qualquer pessoa que estiver iniciando na advocacia. Alguma dessas coisas, algum dia, fez você sentir vontade de desistir? Nenhuma, Thaisa. É das minhas. Os que eu gosto da Josi é das minhas. Quanto mais acontece, mais instiga a gente, mais vontade a gente tem de atuar, né? Porque aí mostra que nós estamos fazendo um bom trabalho. Que nós estamos fazendo a diferença, e aquela justiça que eu buscava lá a princípio pela morte do meu pai, hoje eu consigo ver essa justiça em plenário do júri. Nossa, então eu vejo muito legal a justiça sendo feita, e eu sempre falo, né, para o Conselho de Sentença, que independente da forma que eles julguem, mesmo a gente falando da questão do nosso ego e tudo mais, a gente convive com a justiça ali, né? Seja na condenação ou seja na absolvição, é a justiça sendo feita. Então é para isso que a gente está ali, né? É para isso que a gente estudou tanto e é isso que faz com que a gente ame o plenário do Tribunal do Júri. Esse que é a paixão do advogado criminalista, né, Josi? Ah, Josi, para a gente encerrar, fala para o pessoal uma dica, principalmente para as mulheres que estão iniciando na advocacia criminal e tem medo, tem insegurança. Qual é a sua dica hoje para essas mulheres advogadas e até para os advogados, porque a gente sabe que tem muito homem que acaba tendo insegurança também. Qual que é a sua dica para quem está iniciando hoje aí na advocacia e quer fazer tribunal do júri, casos assim? O plenário do tribunal do júri é prática, tá, Thaís? A gente sabe que é prática. Então, no primeiro júri que eu fiz, a insegurança era muito grande. Inclusive, cheguei a cogitar um desmaio. Só pra você ver. Cheguei a cogitar um desmaio em plenário porque estava muito nervosa no meu primeiro júri. E então, eu posso dizer para os colegas que não desistam, né? Então, nós vemos ali, a gente acompanha promotor de justiça com décadas de Ministério Público segurando a folha de papel e a folha tremendo. Porque ele fica nervoso. Todo júri, aquele suorzinho na coluna escorre, o nervoso, por mais prática que você tenha. Não tem como, todo mundo vai ficar nervoso. Então você já vê aquelas técnicas para o plenário que é ficar com as mãos, os advogados iniciantes que seguram com as mãos assim a mesa para que o conselho de sentença não perceba o nervosismo e ali ele faz os primeiros cumprimentos, né? Então a gente tem algumas técnicas iniciais
e que ajudam muito. Então, com o tempo, você vai pegando uma prática, mas o nervosismo é inerente ao plenário do Tribunal do Júri. Inevitável. Inevitável. A única coisa que não pode é desistir, né? A gente sabe que existem várias dificuldades, que a gente precisa ter uma oratória muito boa, né? Que a gente precisa ter um poder de persuasão, de convencimento, que isso também vem com o tempo na prática do plenário do Tribunal do Júri. Mas a gente precisa superar a princípio o nervosismo, que é o que faz com que os colegas desistam. Sim, né? exatamente. E a gente sabe que esse nervosismo com o tempo vai diminuindo. Vai diminuindo, porque a gente vai adquirindo mais técnica, mais segurança. E essa técnica vai trazendo mais segurança. Fazendo a gente se sentir mais seguro para atuar no plenário. Né? Eu falo assim, o plenário de Maringá eu me sinto em casa. Tanto que eu conheço os buracos que tem, tudo porque é um local assim, e isso não tira o nervosismo do início. Eu falo que os primeiros minutos, que são os dos cumprimentos, são aquele que é só por Deus, né? Porque é o momento que vai começar ainda vem, agora. Ainda vem uma gagueira. Vem. Né? E é bom você aproveitar esse momento dos cumprimentos para tentar falar calmo, tentar fazer os cumprimentos, que é onde você vai acalmando, aliviando o nervosismo. Acabou os cumprimentos, tudo muda, né? Porque aquele período do nervosismo ele já passou. Então, para que os colegas e as colegas aí não desistam mesmo do plenário do Tribunal do Júri. Eu falo que é o ápice da advocacia criminal, que é muito bom mesmo e faz toda a diferença. Eu falo que depois que você faz o primeiro júri, Thaís, é muito difícil parar, né? Então, que os colegas aí não desistam. Sim. Pessoal, agradecer, Josi, a sua presença aqui. Acho que vai ser um podcast... Foi um podcast muito enriquecedor. Toda essa sua experiência. E a gente fala 9 anos. 9 anos não é muito tempo na advocacia. Parece bastante pra gente, mas se você for ver, 110 júris em 9 anos, igual você falou, muitos colegas com muito mais experiência de tempo de advocacia não tem essa quantidade de plenário. Então, a sua experiência é muito válida, é uma experiência enriquecedora pra gente. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. Parabéns pela sua história e dizer que eu tenho só elogios para fazer para você, uma advogada da qual me espelho e uma grande amiga. Agradeço o teu convite por estar aqui, viu, Josi? Obrigada. E para vocês, pessoal, que não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam, que o nosso podcast está de volta e logo mais teremos novidades e mais convidados para vocês. Fico por hoje.